Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Ouvintes, desde que o homem é concebido no ventre de sua mãe, ele começa um desafio, que é o desafio da vida, o desafio da existência, o desafio do princípio contra o fim. Tudo que tem começo tem fim. E cada pulsar daquele coraçãozinho já é menos um tempo na existência. Entre uma vida de desafio, o homem tem o pior deles, que é a morte. A morte é o desafio de todo ser vivente. Dizem, basta estar vivo para morrer. São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, numa verdadeira declaração de vitória, ele empreende esse desafio máximo da vida do homem, do ser vivente. Ele empreende por nós, por si próprio e por nós, por todos os seres viventes. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Completando, tragada foi a morte na sua vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória, por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, isso tem muito a ver com a igreja em todos os seus limites, em todos os seus sentidos, em toda a sua vivência. Ó morte, onde está o teu aguilhão? É por isso que ela, sendo o maior desafio do homem, se torna na maior vitória do crente. Milhares e milhares, quando viram aproximar a morte, eles perderam o medo dela, perdem o temor. E o poeta diz, vem, ó doce morte, vem. O profeta desta era a qualificou como a doce carruagem.
que transporta, é o meio de transporte do Filho de Deus para a glória eterna. E com bastante consciência, os filhos de Deus marcham através de êxodos. Nós baseamos esta meditação na mensagem, o terceiro êxodo. Mais uma tremenda mensagem do profeta de Deus para esta era. E ele afirma: nós estamos em um êxodo, com certeza, e isto é verdade. Em outras palavras, estamos rumo ao desafio final. E nem mesmo a morte pode sacudir a fé. Analisando a fé, são dois fenômenos que governam o homem. Um é a fé, o outro é a dúvida na palavra de Deus. Existe essa classe que é considerado o corpo de Jesus Cristo, que exerce a fé. A fé que encara qualquer circunstância, a ponto de ser um meio, a ponto de se tornar o motivo, o porquê do crente revelado ter regozijo na tribulação. E isto é um dos segredos dos 7 trovões do Apocalipse. Regozijo na tribulação. Parece impossível, mas isto acontece na vida do crente revelado, do crente eleito. Porque, afinal, se cumpre através dele aquilo que Paulo disse: em tudo dai graças. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu decreto, que são eleitos, portanto, cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro desde antes da fundação. E ele carimba isto dizendo: quer morramos, quer vivamos. Então, nem mesmo a morte pode sacudir a fé. Um homem pode se colocar bem, sentindo completamente feliz ao encarar a morte. Exemplos distintos, como o do autor deste hino nacional da noiva de Jesus Cristo. Somente crer, somente crer. Quando aquele conjunto, aqueles irmãos estavam cantando hinos solenes, tristes, e que ele estava partindo, ele ainda teve forças para fazer essa declaração. Para quem vocês estão cantando? Eu quero um hino alegre.
Conhecemos a história do irmão Bosworth, que começou a cumprimentar irmãos que já haviam partido há 50 anos atrás, na hora de sua partida. A morte deixou de ser um desafio, deixa de ser um desafio. Enquanto não chega aquele momento, luta-se com tudo que tem para sobreviver. É próprio do ser vivente, porquanto ele é dotado de um instinto de autopreservação, de sobrevivência. Mas quando aquilo chega de uma forma definida, ele passa a ter pressa. Ora vem doce morte. Porquanto ele está entrando para a porta da vida eterna através da ressurreição. A ressurreição é reservada de uma forma específica para quem morre. A ressurreição não é para quem está vivo. A ressurreição é para quem está morto. E as Escrituras nos mostram que uma vez mortos para os pecados, mortos para o mundo, já gozamos dessa ressurreição com Cristo. É o poder vivificador, é o nosso Deus. Aí então vem o grito da vitória, o grito da ressurreição. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Porque Cristo ressuscitou, e aqueles que estiverem em Cristo virão com Ele na sua segunda vinda, ou na sua vinda. Isso não pode mudar. Esse é o grande desafio da fé. Todos os que partiram na condição de filhos de Deus, exclamam a uma só voz: nisso estamos confiando. Sim, a fé faz parte de Deus. E o seu santuário de descanso eterno é a palavra. Ela está na palavra de Deus. Observe agora, voltando para o caso do Egito. Ele nos chama a atenção. Aquele novo rei que havia levantado, que não conhecia José. Qual foi o seu primeiro esquema para destruir o poder de Israel? Foi com seus filhos. Escravizar os seus filhos. Não é isto correto? Ele tentou destruir os filhos de Israel. O mesmo diabo, em uma forma diferente de realeza, tentou destruir o Filho único de Deus, se livrando dos filhos primeiro, antes de terem um começo. O diabo é um verdadeiro sujeito esperto e astuto. Ele usa o instrumento capital dele, a morte. Ele sabe como agir a coisa até mesmo antes dela começar. Ele conhece isto.
E a única coisa que você, alguma vez, pode fazer para derrotá-lo é confiar em Cristo e se humilhar e deixar que Ele te guie. Você nunca fará isto de nenhuma outra maneira. Você deixa que Ele te guie e não tenta fazer de outra maneira, sabendo que a morte será lançada no inferno com o diabo. Apocalipse capítulo 20. Então, aqui está, seus poderes intelectuais nunca farão isto. Manter sempre Deus como teu guia. Você terá que crer nisto e apenas confiar nele. Ele é o pastor. Não é dever da ovelha manter o lobo afastado. É dever do pastor. Mas a ovelha deve permanecer com o pastor, para que fique segura. Esta é a minha área de segurança, é Cristo, e Cristo é a palavra, esta é a área de segurança, por isso eu não saio deste aprisco, eu não saio de perto dele, eu não saio daqui, por isso gostamos de estar juntos, em nome de Jesus Cristo. Amém.